Bom, estamos de volta aqui, esticando para o segundo turno, agora para falar um pouquinho sobre o segundo episódio da série documental O Brasil que Dá Certo, os bastidores do Plano Real. Mas antes da gente começar a comentar esse segundo episódio, eu vou pedir para a produção exibir o vídeo desse segundo capítulo que já está no ar. Esse capítulo da nossa série mostra como é imprevisível o fato histórico. Repare como um personagem, agente central dessa revolução, que deu ao Brasil uma moeda forte, parecia estar no lugar errado, na hora errada, ou seja, de onde se podia esperar muito pouco, veio praticamente tudo. Quem seria o brasileiro escalado para assumir a missão, cada vez mais inviável, de evitar que a economia se desintegrasse, pelo menos até a chegada de um novo governo? Sendo o quarto ministro da Fazenda, a aposta no escolhido era quase uma loteria. Entre os nomes que boiavam na bolsa de especulações, de vez em quando apareciam alguns titulares de outros ministérios do governo Itamar. Um deles era o chanceler Fernando Henrique Cardoso. Antes de dizer sim a Itamar, Fernando Henrique já era o novo ministro da Fazenda. Foi nomeado, por assim dizer, à revelia. O intelectual desajeitado para a política, o militante que abandonava partidos antes de fundá-los, o parlamentar que não sabia se aderia ao governo ou defendia pelo lado de fora, o político acidental com os dias contados pela falta de aptidão para o poder, assumia em 20 de maio de 1993 sua cadeira na cabine de comando da República. Com uma diferença para as últimas raposas que o haviam antecedido: ele tinha um plano de voo na cabeça. Bom, e a gente tem o prazer de receber aqui no estúdio o diretor do projeto da série documental, escrita e narrada por Guilherme Fiuza, O Brasil que Dá Certo, os bastidores do Plano Real. Seja muito bem-vindo, Marcos Lins. Primeiro, muito boa noite, Paula, e caiu o ponto aqui. Tá tudo certo. Boa noite, é uma honra estar aqui para falar desse curso. E boa noite a Ana Paula, querida Ana Paula, que a gente já trocou algumas figurinhas sobre o curso. E eu já vou te entregar mais episódios, Ana Paula. Tem mais coisa aí, a gente está produzindo muito, a velocidade muito grande. A gente está nos ajustes finais e a gente vai te passar mais. Eu agradeço em nome da equipe os elogios que você tem feito, né, à produção. Muito obrigado mesmo, a gente está fazendo com muito carinho, de verdade. Bom, Marcos, parece falar um pouquinho sobre esse segundo episódio, né? Ele fala muito sobre essa figura de Fernando Henrique Cardoso, figura central para a elaboração do Plano Real, um outsider, uma figura improvável, né? Que acabou se tornando um sociólogo, que se tornou ministro da Fazenda. E só é importante para contextualizar, né? Governo Itamar Franco, um governo tampão, veio depois da renúncia de Collor, sofrendo uma inflação de 30%. 3 ministros da Fazenda já tinham caído e estava buscando um quarto nome. E eis que surge o nome, a sugestão de Fernando Henrique Cardoso para integrar o Ministério da Fazenda. Conta mais dessa história. Não, é exatamente isso. Porque o governo Itamar, em 93, você falou 30% ao mês, o dado que eu peguei no final do ano tinha 2.000% de inflação, foi um negócio realmente absurdo. Ele já tinha exonerado 3 ministros, né, da Fazenda, e ele precisava colocar alguém, né, para resolver o problema da economia brasileira. E o que todo mundo esperava? Queria botar alguém do meio acadêmico, alguém do meio político, principalmente, que já conhecesse, né, aquela confusão que era a economia brasileira com a inflação. A gente falou muito aqui na terça-feira passada do tamanho da inflação, como era difícil a vida do brasileiro que recebia o salário, tinha que correr, né, para fazer as suas compras. E nesse contexto, né, onde o Itamar estava com medo, inclusive, dele perder o posto. O Itamar não era um cara muito conhecido. Ele era conhecido em Minas. Então ele chega à presidência, depois do impeachment do Collor, e ele, o que eu vou fazer para resolver? Como todo mundo estava esperando uma coisa, ele vai e chama o Fernando Henrique Cardoso. E quem era Fernando Henrique Cardoso nessa época? Esse episódio vai contar. Ele era considerado um sociólogo, muito mais do que um político. Considerado, o Fio usa esse termo no episódio, um souvenir, uma grife.
ele não era considerado um político de grande importância, e mostra isso também no episódio. Então, quando ele é convidado, aquilo é uma surpresa, né, muito grande. E esse episódio ele vai contar os bastidores. Como é que acontece esse convite para o Fernando Henrique Cardoso? Como que isso se dá nos bastidores? E o brasileiro não sabe como isso acontece. O brasileiro ainda sabe muito pouco da política brasileira. É óbvio, né, que vamos botar de 2013 para cá, as coisas foram mudando, tanto que o Oeste Sem Filtro está aqui para ser esse contraponto. Mas o brasileiro ainda não sabe como isso acontece, como se dá as escolhas e qual o impacto disso na política. Então, eu faço convite para que as pessoas assistam, para que elas compreendam como essa pessoa que era considerada indecisa, uma pessoa frágil, um verdadeiro outsider no Ministério da Fazenda, porque ele era um outsider no Ministério da Fazenda, como essa pessoa que tinha tudo para dar errado, acabou resolvendo um problema seríssimo, que era a questão da estabilidade, né, da moeda brasileira. E a pessoa que estiver em casa agora, que estiver me vendo, você só vai descobrir isso se você comprar, né, o curso do Guilherme Fiuza Brasil, que dá certo, os bastidores do Plano Real. Eu não vou fazer um autoelogio para a produção que eu estou fazendo, mas eu faço, né, esse convite. Assista, quem assistiu tem elogiado, eu fico muito feliz. O texto do Guilherme Fiuza é realmente primoroso e você vai compreender de uma vez por todas como que se faz política no Brasil e mesmo nesse momento onde as coisas são muito instáveis, né, é possível sim ter uma saída. Então, não perca, assista, que esse episódio ele é muito interessante. Muito bem. Para quem está acompanhando e quiser adquirir o curso de Guilherme Fiuza, é só entrar em oestecursos.com ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. E vou revelar aqui, Marcos, que a produção do documentário está aqui acompanhando a gente hoje. Parabéns pelo excelente trabalho. Toda semana, então, vocês estão liberando um episódio novo, né? Na semana passada foi o primeiro episódio, nesta semana mais um e assim subsequente. Então, estão todos de parabéns, estão todos aqui acompanhando esse bate-papo, estão todos de parabéns. Valeu, porque trabalham em equipe, né? Sim, sim. Sempre. Isso é bem unido. E vamos trazer aqui a Ana para a conversa. Ana, você que é uma estudiosa aí da história política norte-americana, você inclusive tem um curso, né, sobre política norte-americana. Você pode nos dar aí alguns exemplos da história recente dos Estados Unidos de outsiders, né, como o Fernando Henrique, que fizeram a diferença na política americana, Ana? Olha, embora eu não considere o Fernando Henrique um outsider, né, eu acho que ele já estava inserido na aura política, digamos assim. Eu acho que um outsider famoso, talvez um dos mais famosos aqui nos Estados Unidos, é o presidente Ronald Reagan, né? Alguns falam de Donald Trump, mas Donald Trump, que foi um grande doador do Partido Democrata, do Partido Republicano, quando ele era apenas um homem de negócios. Mas Ronald Reagan, ele, embora ele seja considerado um outsider, porque ele ficou famoso com a carreira de ator, depois ele se tornou presidente do Sindicato dos Atores aqui em Hollywood, mesmo como presidente do sindicato ali dos atores, mesmo atuando em filmes de Hollywood, ele já tinha um envolvimento com a política, né? Ele sempre, desde quando ele estava inserido neste contexto da indústria do entretenimento, acreditem se quiser, ele já estudava o comunismo tentava, né, entrar, os soviéticos tentavam entrar em Hollywood e usar essa máquina espetacular do entretenimento como a máquina para difundir os tentáculos soviéticos na América, e ele se comunicava direto com o próprio FBI, com a CIA. Depois, ele se tornou, assim, eu acho que uma figura muito marcante para a política, num discurso muito eloquente, histórico, até hoje, se você puder colocar aí na internet e buscar, é um discurso que parece que foi escrito hoje de manhã, de 1964, para a campanha presidencial do Barry Goldwater, um discurso que se chama A Time for Choosing, Tempo de Escolha. Eu até tenho um artigo aqui na revista Oeste que eu visito bastante esse discurso especificamente e mostro como ele é atual até hoje. E ali ele era apenas, né, um ator, ele foi convidado para discursar nesta campanha do
então candidato do Partido Republicano Barry Goldwater. Lembrando também, Paulo e Marcos, que o Reagan, ele era um democrata. Depois que ele foi para o Partido Republicano, e quando perguntavam para ele por que ele deixou o Partido Republicano, ele dizia, não fui eu que deixei o Partido Republicano, o Partido Democrata que me deixou com as políticas dos democratas. E aí, nesse cenário da campanha do Barry Goldwater, ele faz um discurso espetacular e o Partido Republicano fica de olho nele e convida para ele ser candidato a governador da Califórnia. Aí ele se elege governador da Califórnia, depois se reelege, e aí depois ele corre para a Casa Branca. Muitos pensam, né, que ele chegou na Casa Branca apenas como um dos grandes nomes do Partido Republicano, mas não, ele foi governador por 2 mandatos aqui na Califórnia. Por incrível que pareça, né, hoje aqui a super democrata Califórnia já teve Ronald Reagan como governador. Então, em algum momento ele foi considerado um outsider, né, digamos assim. Mas o Fernando Henrique, embora muitos tentem dizer que ele era um outsider por completo, eu não considero o Fernando Henrique um outsider por completo, até porque existe aí o famoso Pacto de Princeton, né? Não custa também fazer uma pesquisa ali e ver o que isso significou para a nossa história política. E aí, Marcos, agora ficou esse dilema. Fernando Henrique era ou não um outsider? E aí? Porque quando ele foi convidado para ser ministro da Fazenda, ele tinha assumido o Ministério das Relações Exteriores. Mas ele era senador suplente de Franco Montoro, que ganhou para o governo do estado de São Paulo, assumiu o governo e aí Fernando Henrique se tornou, então, senador. E naquela época havia votação, né, separada para senador e também para suplente. Isso. Eu vou tentar tirar essa dúvida aqui. Então, o Fiuza, ele chama o Fernando Henrique de outsider no episódio. A gente pode falar assim, a grosso modo, a lato sensu. O outsider pode ser considerado aquela pessoa que vem de fora do meio político dominante. Ela vem de fora do meio político dominante e vai fazer algo que aquele meio político dominante não espera. Ele vai enfrentar o sistema. Isso, lato sensu, a grosso modo. E esse fenômeno do outsider também vale a pena falar para o pessoal que está assistindo a gente. Ele cresceu muito no século XXI. Porque o que é o outsider? O outsider é aquela pessoa que está fora do establishment político e ele vai enfrentar. Então você vê, né, no Brasil, Bolsonaro era esse cara. Mas aí eu vou explicar essa diferença, porque o Bolsonaro era um cara que estava dentro do meio político e ele vai enfrentar esse sistema. Isso tem outro nome que eu vou explicar. Então, a lato sensu, está todo mundo no mesmo pacote aí. Eles foram enfrentar o sistema, cada um do seu modo. O Trump veio de fora, como um empresário, como um apresentador de televisão, e o Fernando Henrique, ele também fez algo diferente, mas já estava dentro do sistema. Ele era um insider. Então, a lato sensu, a gente pode incluir essas pessoas. Mas quando vai a estrito sensu, eu peguei um estudo de um professor da Universidade de Mary Washington, o Robert Barr, onde ele faz uma diferença. Ele faz a seguinte diferença. Existe o outsider, existe o maverick e existe o insider. E ele leva em consideração a posição desse político em relação ao sistema que ele vai enfrentar. O outsider é esse que realmente faz a carreira fora da política. E aí você pode colocar aí, no caso, o Trump. Ele fez totalmente fora, apesar das doações, como a Ana Paula lembrou a gente, mas ele entra na política. O Bolsonaro já seria um maverick. É um cara que estava dentro do sistema, mas nunca no meio político dominante. Ele era sempre do baixo clero. Ele tinha um nicho dele lá dos militares. Mas, a partir de 2013, com aquelas manifestações de junho de 2013, ele enfrentou o sistema, principalmente a corrupção e a questão dos costumes, que são pautas do Jair Bolsonaro, e aí ele cresce. E, geralmente, esse cara, esse maverick, ele vai crescer, ou ele cria um partido próprio, ou ele simplesmente vai para um partido pequeno e esse partido ganha importância. PSL foi um caso, era um partido pequeno, que acabou, né, depois cresceu, se uniu a outros. Então, esse é o maverick. E o que eu diria que é o Fernando Henrique? A Ana Paula já deixou claro, realmente, o Fernando Henrique ele era insider. Entretanto, naquele espaço onde ele ia atuar, no Ministério da Fazenda, ele era um outsider. Dentro daquele espaço mínimo, porque ele fez carreira dentro de partidos que estavam tendo um domínio da política. Então, eu considero ele um insider atípico naquele momento. Porque naquele momento,
onde todo mundo esperava que ele fosse fazer o mais do mesmo, ele fez algo bem diferente e ele enfrentou o sistema. E ele pagou um preço por isso, que aí você assistindo toda a série documental, você vai descobrir se ele conseguiu aguentar o tranco até o final ou não aguentou o tranco até o final. Mas para você entender política nos seus bastidores e todos os meandros, mais uma vez eu faço convite para quem está assistindo, compre, adquira a série documental Brasil que dá certo. Você vai compreender melhor como é que funciona a política na prática, não na teoria, mas como que se mexem esses atores políticos e quais caminhos eles vão tomar ao decorrer da sua carreira política. Alguns acabam se adequando ao sistema, e eu dou um exemplo aqui do Wilson Witzel, não sei se vocês se lembram, o ex-governador do meu estado, do Rio de Janeiro, ele veio na esteira de Jair Messias Bolsonaro, sim, como vários, e chegou lá com esse discurso também, né, para combater o sistema, ele se adequa ao sistema, ele é absorvido pelo sistema, ele é condenado por corrupção e ele acaba sofrendo impeachment. Então, uma coisa que eu quero também deixar aqui para o pessoal que está assistindo a gente, nem todo outsider vai fazer bem. Nem todo outsider vai fazer bem e nem todo insider vai fazer mal. A gente tem que analisar cada caso. O Hugo Chávez ele era um outsider e você vê o mal que ele está fazendo na Venezuela. Mas você só vai compreender isso se você entender dos bastidores da política. E você quer entender mais, você que está assistindo, adquira então esse curso, que eu não tenho dúvida que no final você vai entender muito mais como é que funciona a política brasileira. É isso, Paulo. Ana, tem direito à réplica aí, Ana. Eu acho que a beleza desse documentário do Fiuza é exatamente isso, é mostrar o contexto todo, não ficar focado apenas nos personagens, né? Ele mostra um contexto daquilo que você pode dizer que figuras que você... Hoje nós temos um caminho à informação de uma maneira que nós não tínhamos nos anos 90, né? Nem nos anos 2000, digamos assim. Nós estamos falando de 20, 30 anos atrás. Então, a maravilha desse curso... Eu anotei bastante, eu assisti todos os seis capítulos que eu assisti, eu tinha um caderninho, uma caneta, eu ia anotando ali, porque quando você faz esse mapa cronológico na sua cabeça, como vem desenvolvendo o roteiro do Fiuza, você acaba entendendo e inserindo esses personagens e as suas ações até num contexto muito maior do que só a política nacional, do que só a política no Brasil. Essa, para mim, foi a maravilha desse curso, né? Eu consegui olhar, mapear o mundo, o tabuleiro geopolítico, podemos colocar assim, e inserir o Brasil em diferentes pontos e entender por que algumas coisas aconteceram da forma como elas aconteceram. Durante vários momentos também aí desses capítulos, eu não pude deixar de pensar até agora, com tanta informação que a gente teve fornecida pelo professor Olavo de Carvalho, o que ele dizia, né? E que no passado era colocado como esse velho tá maluco, né? Isso aí é teoria da conspiração, Foro de São Paulo, socialismo fabiano, essa coisa toda. Tem um artigo do Olavo de Carvalho de 2002 para o jornal o Globo, que se chama A Mão de Stalin está sobre nós. 2002, vejam isso, 21 anos. E ele já falava exatamente do que nós hoje sabemos que é o teatro das tesouras, a política das tesouras, como o próprio Olavo dizia, o socialismo fabiano com o socialismo mais marxista. Então, a riqueza desse curso do Fiuza é que você enxerga tudo você sai um pouco da lupinha do Brasil, você consegue enxergar a política e a geopolítica. Acho que caiu a conexão da Ana? Desculpa, caiu, voltei. Voltou. Você acaba enxergando a geopolítica num contexto muito maior do que... E isso é o grande enriquecimento que nós podemos ter, né? Porque conhecimento é liberdade. Marcos, você falou uma coisa interessante, que você diz, o outsider é alguém que as pessoas depositam uma expectativa de que vai enfrentar o sistema. E aí vem FHC
Dá para dizer que a FHC sucumbiu ao sistema de alguma forma? Eu vou dar spoiler se eu falar isso, Paula. Eu vou dar spoiler. Mas, enfim, você vai ver que quando ele é eleito presidente, ele tem que se ajustar em alguns parâmetros, né? E isso daí é um pouco mais para frente que vocês vão assistir, porque ele vai sofrer pressão do sistema. Porque o nosso modelo, né, presidencialista é o presidencialismo do conchavo. Ele chega lá, ele tem que acertar com todo mundo que está no poder. E a gente paga um preço muito caro, até hoje. O Brasil tem que consertar isso. Então, vale a pena assistir, como a Ana falou, assistir essa série documental vai dar esse olhar amplo, de cima, e você vai ver os males. Então, uma pessoa que em um determinado momento enfrentou, quando senta na cadeira de presidente, isso um pouco mais para frente, você vai perceber que ele vai ter que fazer algumas concessões. Então, desse perfil outsider, né, ele vai perder muito desse perfil outsider, ele vai ser muito criticado, e com razão. Mas isso vocês vão acompanhar assistindo a série documental. Isso é mais pra frente, é mais então, pra frente, Marcos. É mais pra então frente. A gente não... Vamos segurar, porque tem muitos episódios aí, toda semana um episódio novo. Você que está aí acompanhando também pode adquirir o seu curso, é só entrar em westcursos.com ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela para adquirir já. E aí toda semana você acompanha com a gente aqui esse bate-papo, pode mandar perguntas, né? Para a gente poder fazer esse bate-papo girar aqui, né, Ana? Bom. Exatamente, Paula. É por isso que eu recomendo tanto esse curso do Fiuza. Vou repetir, porque é importantíssimo o contexto histórico. E esse documentário, ele insere o Brasil num contexto histórico, porque geograficamente nós ficamos muito distantes de tudo, né, que aconteceu. Então, às vezes, eu sou parada, eu sou questionada nas redes sociais. Mas, Ana, quem são esses bolcheviques que vocês sempre falam? Quem são esses jacobinos? Quem foi Churchill? E a gente não pode dizer assim, olha, que absurdo uma pessoa não saber quem são os bolcheviques. Mas o brasileiro, ele se manteve durante muitos anos, até pela nossa posição geográfica, até por não estarmos inseridos em contextos de guerras mundiais, né? Numa escala grande, claro, nós tivemos a nossa força expedicionária na Segunda Guerra Mundial, que liberou, né, algumas cidades da Itália de maneira histórica, mas num contexto global, nós não fomos inseridos em cenários importantes como cenários de guerra, cenários econômicos, cenários de mudanças sociais. E aí, quando você traz todo esse contexto que tem até agora, os 6 capítulos que eu vi, você consegue ver que o Brasil não estava de fora deste contexto global, porque a sensação que nós temos é essa, não, nós estamos isolados no Brasil. Quando você começa a entender alguns conceitos políticos, como a escola de Frankfurt saiu da Europa, chegou nos Estados Unidos e afetou também o brasileiro. A gente pode dizer que o próprio Fernando Henrique, ele faz parte desse socialismo fabiano, né, que engloba algumas vertentes da escola de Frankfurt. Então, a importância desse documentário é exatamente essa. Nós conseguimos sair, né, daquela lupinha e enxergar um tabuleiro muito maior e entender onde o Brasil se coloca nesse mapa cronológico com todas as datas. E, mais uma vez, um conselho: peguem um caderninho, uma caneta, porque é absolutamente fascinante você anotar e entender onde o Brasil estava nesse contexto todo.